Eu converso agora por videochamada com o cientista político Leonardo Consentino. Boa tarde, professor. Obrigado por nos atender. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui falando com vocês do Metrópolis novamente. Professor, para começar, queria saber sua análise sobre a fala do presidente Bolsonaro depois de 2 meses aí sem realizar as lives. O que é que a gente pode tirar do que foi dito por ele? Bom, basicamente o que parece é uma sinalização de um balanço do governo, né, no sentido de uma certa frustração com o desfecho, com o resultado aí final da questão do governo Bolsonaro. Então, basicamente, a gente tem aí uma divisão entre dois momentos da fala do presidente, num que ele faz um balanço de fato dos seus atos, das suas atividades, e no outro que ele se lamenta por não ter podido fazer mais por aquilo que ele considera uma ilegalidade, né? Ou seja, a eleição do presidente Lula, no ponto de vista do presidente, seria algo que contrariaria de alguma forma a legislação, mas que ele se lamenta de não poder ter algum outro expediente para além daqueles que já estavam na mão dele. E agora a gente tem basicamente o desfecho aí dele viajando para fora do país antes da transmissão do cargo, que acho algo ruim do ponto de vista da democracia em si, da convivência democrática, e algo que sinaliza do ponto de vista desde a nova república, ou da redemocratização, uma ruptura com um ritual tão importante, tão tradicional aí do ponto de vista da nossa vida democrática. O senhor falou sobre essa questão, né, de que ele deu essa impressão de que não tinha o que fazer a mais. E a impressão que fica, que vem sendo comentada nas redes bolsonaristas, é que uma ruptura ou um golpe nunca foi algo assim viável. O senhor concorda com isso? Concordo, porque acho que, na verdade, isso era uma narrativa na qual ele alimentava seus próprios apoiadores, mas quem é um pouco mais calejado na análise da cena política sabe que dificilmente isso teria alguma materialidade do ponto de vista do compromisso das Forças Armadas com a Constituição, que já não é um compromisso novo, que já vem desde a redemocratização, e da dificuldade que ele teria de mobilizar uma ruptura constitucional do ponto de vista também dos atores, sejam eles internos. Vamos lembrar ali que em 64, quando a gente teve a última ruptura, boa parte das classes médias, classes mais abastadas, dos setores da mídia ali estavam clamando por uma ruptura, e vamos lembrar também que setores internacionais, ali os próprios Estados Unidos, ali no contexto de Guerra Fria, se posicionavam a favor. Hoje em dia a gente tinha tudo ao contrário, quer dizer, países centrais ali dizendo, olha, não há espaço para uma ruptura constitucional no Brasil, forças da sociedade civil aqui deixando bem claro que não avançariam, não embarcariam nisso, e as próprias Forças Armadas sinalizando mais de uma vez que também majoritariamente, né, há sempre elementos, mas majoritariamente não entrariam numa aventura de caráter golpista. Então acho que nunca houve esse espaço de fato, e aí o que acabou se tornando foi uma alimentação para os próprios apoiadores que, como vocês mostraram na reportagem, muitos deles já estavam decepcionados após essa última live aí. E essa decepção, né? A gente viu, como o senhor deixou claro aí, a decepção ela existe entre o eleitorado porque o eleitorado acreditava que, de fato, pudesse haver um golpe. Você acha que isso pode fazer o nome de Bolsonaro diminuir essa força, ou eles mesmos migrarem para outro nome, ainda mais agora que o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, vai ficar lá por um tempo? Você acha que ele vai perder o cacife político por não ter feito esse golpe que os apoiadores esperavam? Acho que é cedo para a gente ter a dimensão do que vai ser o nome do Bolsonaro, de como ele vai enfrentar agora esses próximos anos na oposição, como é que ele vai se comportar, porque parte do discurso dele também sinaliza para essa tentativa de união aí, de vamos nos manter aí em torno dos nossos valores, das nossas ideias nos próximos anos. Então, acho que é cedo, é ainda pouco palpável o que vai ser da figura do Bolsonaro nos próximos anos. Eventualmente pode enfrentar problemas com a justiça, como alguns sinalizam, vai ter que ver também o papel dele junto ao partido em que ele está afiliado nesse momento, que é o Partido Liberal, que fez uma bancada numerosa no Congresso Nacional e que sinalizou um apoio para ele ter uma estrutura e comandar a oposição. Tudo isso vai depender da sua habilidade agora e do espaço que ele vai ter de ação para poder se comportar como uma liderança de oposição. Se ele exercer de fato esse papel, tem aí um espaço para se manter e manter ativo nas redes junto a seus apoiadores, não com todos, talvez, alguns se decepcionaram e talvez não voltem a ele, mas para boa parte sim. Agora, vai depender também se ele continuar nesse período
de reclusão por muito mais tempo, a política não aceita vácuo, e aí é muito provável que outros nomes venham a se posicionar nesse espectro oposicionista, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou nomes ali já mais tradicionais de oposição ao Partido dos Trabalhadores, o próprio PSDB, enfim, surgirão outras figuras de liderança de oposição, e aí Bolsonaro pode não recuperar. Vai depender muito do que ele vai fazer, da postura dele e do que vai ser feito a partir de então da justiça e da política do próprio legado do presidente Bolsonaro. Muito bem. A gente vai falar então agora um pouco do governo que assume no domingo, né? Hoje foram anunciados os nomes dos presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e da Petrobras. Como é que o senhor viu essas indicações? Acho que a primeira coisa é sinalizar que são duas mulheres nos bancos públicos, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil. No Banco do Brasil isso nunca tinha havido, então acho que é uma sinalização positiva no sentido da diversidade de gênero. Acho que isso é uma sinalização importante. Outra sinalização importante são duas servidoras de carreira aí colocadas, então há uma sinalização de que elas já participaram ali dos sindicatos respectivos, isso as aproxima da posição do Partido dos Trabalhadores, mas não deixa de ser um ganho importante para o setor ter funcionários de carreira representando, encabeçando a instituição. No caso específico da Petrobras, ainda não há a confirmação por parte do Conselho, né? Mas tudo leva a crer que haverá essa confirmação, a indicação presidencial é algo muito forte. A grande questão é saber, a partir de então, o que o Prats, que é um crítico contumaz da política de preços da Petrobras atual, vai fazer a partir de agora, né? Porque sinalizar uma ruptura com essa política de preços é algo que pode ser popular no curto prazo, mas acaba se tornando impopular diante das reações do mercado, da própria Petrobras, do próprio Conselho. Então ele vai meio que se posicionar e vai ter uma corda bamba para andar entre agradar boa parte da população que votou em Luiz Inácio Lula da Silva confiando na ideia de mudança dessa política de preços e, por outro lado, o mercado que espera a manutenção de uma política que, de alguma forma, sinalize responsabilidade, sinalize compromisso com a própria solvência da empresa. Então, aí não vai ser um desafio tranquilo e o próprio Praxis já sinaliza uma predileção pelo caminho da ruptura com a atual política de preços. Então, é isso que a gente vai ter que esperar e absorver um pouco o impacto do que viria a ser essa ruptura e como ela se daria.